Olá pessoal, então quando falamos sobre altas horas, os Horácios, que falam sobre morrer pela pátria, mas é a sobrevivência que é o equivalente motivacional, ok? Vamos colocar questões importantes que venham nos sacrificar em pesquisas analíticas periódicas. Entre essa teoria e as suas subjetividades e ideias, coloca definições a quem devemos ser, a quem queremos ser, para onde você vai. São perguntas na Idade Média, uma classe média, umas questões atuais que venham nos trazer, colocar fatores importantes em nossa vida. O que eu quero dizer que o próprio dia fala conosco, e as próprias horas. É lógico que nós não somos Horácio, mas coloca fatores que venham a se peculiar ao ambiente, ou seja, a salvarmos histórias que marcaram os campos obscuros culturais, fruto da decadência romana, das invasões dos povos bárbaros, ou seja, segundo a baixa idade, a alta idade, a idade superior, a idade inferior, começou no século XI, ok? E estendeu-se até o 15º século, 15º, 11 até o 15º. Este último período não justifica o rótulo de Idade das Trevas, com que muitos indiscriminadamente observam a Idade Medieval. A partir do século XVI, aparecem grandes personalidades, como Roger Bacon, eu já falei sobre artefatos, artesanatos, Dante Alighieri e Santo Tomás de Aquino. Este foi o mais influente dos pensadores no tipo de vida intelectual escolástica que predominou entre os séculos 11 e 15. Fechando os parênteses aqui para fazer uma reflexão, eu lembro que certa vez tinha um tio que ele estava vendendo mesas, cadeiras, e só queria saber qual é o autor de referência no campo empresarial, falando que podia falar, ou seja, a minha pessoa na época, em questões de não ser um famoso, mas em questões de não bem letrado, mas doutorizando nos campos de artesanato. Bacon ele usa os termos de artesanato, artefatos, questões de esculturas, nos campos empírico, lógico que relaciona os campos condicionantes. Aí eu pedi até para imprimir, dei para ele na época, mas chegou a falecer. Então sempre nós damos conselhos bons ligados ao estudo, porque muitas vezes vai ter o quê? Um bate-papo, vai ser outra fronteira, outro tipo de setor que ele ia mexer em outras áreas, e foi entrar nessa área aí de vendas, que intercala a matéria-prima, como fala de mesa, cadeira, só, o guarda-roupa faz de madeira, então madeira fala de terra, fala de água, então são os termos que nós buscamos a fazer e se esforçar. Na época estava muito ruim, pessoal, eu não estava conseguindo falar muito direito, ok? Na época aí que eu tive que me arregaçar as minhas mangas e fazer algumas coisas loucas, para melhorar a minha maneira de ser. Mas nós somos um tipo de farmácia que cabe nós dizermos que somos uma farmácia peculiar que o ser humano gosta. Superações e superações a cada dia. Eu agradeço as pessoas que fizeram parte dessa história, somente ele, e os parentes que se foram. Foram 9 tios
não sei se foi até mais, pouco tempo, fui lá, falei com os senhores e as senhoras, ok? E alguns até falam que é polêmica eu ir até lá. Mas estando vivo, como diz Horácio, a pátria, viver a pátria até a morte é a sobrevivência. Nossa pátria é a morte. A palavra pátria fala de, é a patrística também. Relaciona o Tomás de Aquino, que eu falei aqui agora, e também o Agostinho, ok? A escolástica Tomás de Aquino, é a patrística relaciona e o campo agostiniano. Né? Lembra, estamos na época aí dos campos helênicos do Papa Leão XIV. Agostinho, ele fala que nós somos justificados pela fé. Tem que ter muita fé, né? Ou seja, aí eu estava agora há pouco tempo, fui na praia, passei lá e vi, coloquei meus pés, estou na água, tive um momento de espontaneidade, assim, espontâneo. Não é como você se arrepia, mas você fala assim, nossa, sempre parece que é minha casa a água. Eu gosto, não sei nadar, mas é minha casa. Sempre fui aonde eu podia ir, meus limites. Não sei nadar é já uma coisa muito peculiar que eu falava. Modo de dizer, não sei nadar, um modo de dizer que é assunto de alta performance. Mas treinar eu sei. Essa aqui é a tese. Muitas vezes as pessoas olham fisiculturistas, Paralimpíadas. Você vê o professor é simples. Modestamente falando, simples no modo de dizer. Né? Não é um super-homem. Você vê, às vezes, os bastidores é um super-homem, uma mulher que coloca patamares para motivar, internamente e externamente. Então, os elementos principais entre aonde você vai aí. Se guardarei na entrada, se guardarei na saída. Então, são fatores internos e externos. Okay? Roger Bacon, a criação da universidade do século XIII, juntamente com a elogiou o Renascimento, eu falo o período do Renascimento, para que possa entender a cultura medieval, inclusive as suas restrições no âmbito pedagógico. É necessário considerar o feudalismo, com um sistema político, social e econômico, gestado no século XIV, como falei, germe do capitalismo. O regime feudal dava o direito de governar a quem possuísse terras, que por sua vez geravam empregos, denominados felps. Então, é felto, não felto não, felto, felps, aquele nadador Phelps não. Ou seja, mas coloca o quê? O neofeudalismo, eu já coloquei a teoria neofeudalista, eu coloquei uma teoria época atrás aí, de termos relacionado que há uma hierarquia muito grande na Universidade Futurante. Eu cheguei a deixar com a menina, que é o neofeudalismo, que eles colocam núcleos, mas eles vão chegando sendo donos, relacionado a alguns patamares. Ok? Então, ou seja, a sociedade feudal produzindo para as classes dominantes, então o clero e a nobreza. Ok? Um período em que pouco se fez para o ser humano, como pessoa, oprimidos e explorados. Servos representavam muito pouco para os seus senhores. Haja vista, um camponês muitas vezes tinha menos valor do que um cavalo. O cavalo é um conceito muito grande, já falei com os senhores e senhoras nessas questões, né? O campo de eliticismo, laço, né? Um garanhão, ou seja, eram fatores que, tempos atrás, na época ali onde eu cheguei aí no norte, passava uma mulher, um homem de cavalo, é melhor que um carro. 1000 cavalos, eu falei 1000 cavalos, pode ter entendido errado, melhor falar cilindro, né?